O canal Cinecultura apresenta A Vida e o Triste Fim de Mr. Bean. Mr. Bean é um dos personagens mais icônicos e duradouros da comédia mundial. Criado pelo brilhante ator e comediante britânico Rowan Atkinson, Mr. Bean transcendeu as barreiras linguísticas e culturais, trazendo alegria e risos para milhões de pessoas ao redor do globo. Desde sua primeira aparição na televisão no início dos anos 90, até suas incursões no cinema e na animação, o personagem tem cativado audiências com seu humor simples, mas incrivelmente eficaz, baseado em situações absurdas e na comédia física. O que torna Mr. Bean tão especial é sua capacidade de comunicar uma vasta gama de emoções e histórias sem a necessidade de diálogos complexos. Suas expressões faciais e gestos são suficientes para contar uma história e provocar risos em qualquer público. Mr. Bean se tornou não apenas um símbolo da comédia britânica, mas uma figura universalmente amada, capaz de fazer pessoas de todas as idades e culturas rirem de suas travessuras desajeitadas. A trajetória de Mr. Bean é também a trajetória de Rowan Atkinson, cuja genialidade cômica moldou um personagem que, apesar de sua simplicidade, possui uma profundidade e um apelo raros no mundo do entretenimento. Agora, vamos nos aprofundar em alguns fatos legais sobre Mr. Bean que você talvez não conheça. Em seguida vem uma teoria alienígena secreta, isso mesmo, uma teoria louca de que Mr. Bean pode ser um alienígena. Você já notou a abertura do show? Ela mostra Bean chegando à Terra em um feixe de luz. No começo, eles o mostraram de forma simples, em preto e branco, apenas um homem comum se tornando famoso. Mas há muito mais na história de Mr. Bean, e ela fica realmente interessante. Vamos continuar, mas fique relaxado. Houve um momento em que o criador mostrou Mr. Bean chegando do céu, pousando silenciosamente em uma rua de Londres à noite. É um pouco como uma história de super-herói de quadrinhos, e gerou muitas discussões. Rowan Atkinson, o gênio por trás de Mr. Bean, uma vez deu uma dica sobre nosso personagem excêntrico favorito. Ele sugeriu que Bean poderia ter uma vibe alienígena. Ele até pensou em revelar isso no último episódio. Imagine isso. Mr. Bean encontra uma nave espacial em um campo, entra e encontra 25 alienígenas que se parecem exatamente com ele. Que reviravolta seria essa? Imagine Atkinson e seu fiel escudeiro Robin Driscoll embarcando em uma jornada criativa em um dia fatídico. Enquanto trocavam ideias, tropeçaram em um conceito tão fora do comum, tão além do normal, que por um momento pararam e ponderaram. Será que isso é muito estranho para nós? No final, hesitaram, optando por se afastar da beira dessa ideia selvagem. É possível que tenham considerado isso muito estranho. Ou talvez, só talvez, eles gostem do mistério, deixando todos nós na expectativa, ansiosos para saber que maravilhas aprenderam nas profundezas de suas mentes inventivas. Mas então, do nada, as mentes brilhantes por trás da série animada de Mr. Bean decidiram dar o salto. Com um espírito ousado, eles abraçaram a ideia e revelaram uma revelação que surpreendeu a todos. Mr. Bean, nosso querido excêntrico, não é deste mundo. Agora vamos desvendar o mistério de como Mr. Bean adquiriu seu nome. Pause um momento para refletir. Como alguém sequer começa a encontrar um nome que encapsule a essência de um personagem tão singularmente excêntrico quanto Mr. Bean? É uma tarefa assustadora, pois o nome deve capturar seu charme único e a marca indelével que ele deixa nos corações de sua audiência. E, no entanto, contra todas as probabilidades, eles acertaram precisamente. O nome Mr. Bean ressoa com a clareza e precisão que encapsulam perfeitamente a essência deste personagem excêntrico e encantador que se tornou icônico. Então, da próxima vez que você se pegar imerso nas aventuras de Mr. Bean, rindo de suas escapadas peculiares, reserve um momento para apreciar o vasto universo de criatividade, talvez até de origem alienígena, que sustenta as travessuras deste homem com um rosto elástico lendário e sua eterna afeição por seu ursinho de pelúcia. É uma jornada ao extraordinário, e sem dúvida é uma jornada que todos nós gostamos de fazer. Imagine isso, Mr. Bean, aquele personagem maravilhosamente estranho que conquistou corações em todo o mundo. Mas segure seus chapéus. Ele quase passou pela vida não como Mr. Bean. Sim, você ouviu certo. Nos velhos tempos, quando os criadores estavam reunidos, fazendo brainstorming, eles estavam jogando um monte de nomes diferentes no ar, e sentado ali no topo da lista estava Mr. White. Apenas imagine Mr. White. É tão simples quanto pode ser, não é? As pessoas por trás da magia não estavam convencidas. Eles estavam à procura de algo com um pouco mais de zing, algo que fizesse você se sentar e prestar atenção. Eles até mergulharam no mundo dos vegetais em busca de inspiração. Consegue imaginar isso? Poderíamos ter tido Mr. Carrot ou Mr. Cauliflower em nossas telas. Apenas imagine. Nosso amado personagem poderia ter sido um vegetal ambulante e falante. O pensamento sozinho já é suficiente para fazer você rir, não é? Mas então, depois de muito vai e vem, um momento de luz aconteceu. Eles pensaram, tudo bem, vamos direto ao ponto e escolher um vencedor. E foi então que Mr. Bean nasceu. E sejamos honestos, eles não poderiam
poderiam ter escolhido um nome melhor se tentassem. Foi perfeito, absolutamente na mosca. Mr. Bean, com sua mistura única de capricho e charme, estava destinado a se tornar um nome familiar. E como dizem, o resto é história. E a música tema, ela ecoa com esse encantador ritmo latino antigo que parece bastante sofisticado, não é? Imagine cantando sobre este homem que é essencialmente um feijão, mas em latim, o que acrescenta uma camada de classe. O mistério em torno de seu primeiro nome. É como um enigma envolto em um mistério. Para aqueles espectadores de olhos afiados que notaram sua carteira de motorista ou passaporte na série ou nos filmes, você pode ter montado o quebra-cabeça. Simplesmente lê-se Mister. Como é que mantém as coisas tão bem guardadas? Agora vamos mergulhar nas histórias realmente emocionantes. A uma olhada casual, Mr. Bean pode parecer o seu sujeito desajeitado de todos os dias. No entanto, segure seus chapéus, porque este sujeito prospera à beira do desastre. Ele tem um talento inato para cair em desventuras sem qualquer esforço. Seu catálogo de trapalhadas é algo impressionante, desde um encontro constrangedor com a rainha até causar inadvertidamente a explosão de um carro, destruindo quartos de hotel e vagando pelos corredores do hotel tão nu quanto no dia em que nasceu. E você acredita? Ele nunca foi pego em flagrante, nem uma vez. Ele simplesmente sacode qualquer contratempo e segue em frente. Rowan Atkinson, a mente brilhante por trás de Mr. Bean, descreve-o como o epítome da imprevisibilidade. Um verdadeiro agente do caos por natureza. No entanto, há mais nele do que mera desordem. Ele está completamente absorto em seu próprio universo, o que é precisamente o que o torna tumultuosamente engraçado. Sem qualquer necessidade de um companheiro para se contrapor, Mr. Bean é completamente autossuficiente em sua comédia. Fazer as pessoas rirem para viver nunca foi parte de seu plano. Imagine esse homem, completamente sobrecarregado com livros didáticos, lutando por seu grau avançado em engenharia elétrica na prestigiada Universidade de Oxford. Sim, ele tem tanto a inteligência quanto a capacidade de nos fazer rir. Agora isso é uma combinação que você não vê todos os dias. Enquanto ele percorria o labirinto intelectual de Oxford, ele esbarrou em um grupo de entusiastas da comédia conhecido como Oxford Review. Escrever comédia não era realmente a praia dele, mas então ele se viu em um dilema cômico, precisando criar um esquete em apenas alguns dias para uma apresentação especial no Oxford Playhouse. A pressão estava altíssima. Sem absolutamente nenhuma ideia de como começar, ele se encontra diante de um espelho, fazendo todos os tipos de caretas bobas. E assim, a ideia de Mr. Bean começa a se formar. Avance um pouco e ele apresenta Mr. Bean ao mundo no início dos anos 80. No entanto, não foi até um pouco mais tarde, com um toque de mágica de seu amigo Richard Curtis, enquanto eles faziam brainstorming para o Not the Novel News, que Mr. Bean realmente se consolidou. Agora vamos mergulhar na inspiração por trás das únicas travessuras sem palavras de Mr. Bean. Já pensou que Mr. Bean teria sido um sucesso na era dos filmes mudos? Bem, você acertou. Rowan ficou completamente absorvido pelo estilo depois de assistir As Férias do Sr. Hulot, uma obra-prima do guru francês do cinema mudo, Jacques Tati. O gênio de Tati em fazer as pessoas rirem sem pronunciar uma única palavra realmente o tocou. É como se ele tivesse descoberto sua outra metade cômica, preparando o palco para criar o personagem Mr. Bean, que todos nós não podemos deixar de adorar. Mergulhar no vasto e imprevisível oceano da comédia não foi um mero passo para Atkinson, foi um salto ousado, uma aventura em profundidades desconhecidas. Imagine a mudança dramática, passando da precisão dos circuitos de engenharia para o ofício de tecer humor. Uma mudança que soa quase fantástica. E ainda assim, parece que esse salto compensou e muito para ele, abençoando-nos a todos com risos sem fim através de seu gênio cômico. Toda vez que você se encontra preso nas travessuras hilárias de Mr. Bean, pause por um momento. Reflita sobre a jornada que começou com um estudante estressado diante de um espelho, dominando as contorções artificiais para provocar risos. Agora, volte no tempo, especificamente no ano de 1987. Imagine um homem que decidiu que era hora de agitar as coisas, de trazer um novo sabor para o festival Just for Laughs, em Montreal. Este indivíduo não era um artista comum. Ele era o visionário destinado a apresentar Mr. Bean ao mundo. Imagine a cena. Ele se aproxima dos organizadores do festival com uma proposta que parece absurda na superfície. Deixe-me entreter o público que fala francês. Esse pedido incomum envia ondas de surpresa aos organizadores, apesar da barreira linguística, já que nosso herói não falava uma palavra de francês. Eles concordaram com sua ousada proposta, chegando até a remover seu nome da programação em inglês, silenciosamente abrigando temores de uma catástrofe cômica iminente. No entanto, a realidade que se desenrolou estava longe do que alguém havia antecipado. Este movimento não foi um mero capricho, mas uma estratégia calculada. O objetivo era testar se a comédia silenciosa de Mr. Bean, com sua linguagem universal de expressões faciais e piadas físicas,
poderia transcender as barreiras linguísticas. Que lugar poderia ser mais adequado para tal experimento do que um prestigiado festival internacional de comédia? Sem uma palavra falada, sua performance cativou o público, enviando ondas de risos pela plateia. Foi uma epifania, a percepção de que a comédia de Mr. Bean não precisava de tradução. Este experimento ousado não só provou ser bem-sucedido, mas também foi um golpe de gênio. Ao escolher engajar um público que não falava inglês, Atkinson apostou tudo no poder do slapstick e do humor físico, e a aposta valeu a pena imensamente. A resposta entusiasmada do público foi prova suficiente para ele criar uma série inteira em torno do personagem Mr. Bean, impulsionando-o de um mero conceito cômico a um fenômeno global. Tudo por causa de uma decisão ousada tomada no palco em Montreal. Essa história é um testemunho de inovação, de ultrapassar os limites convencionais e alcançar um sucesso espetacular. Ela sublinha a profunda verdade de que o riso não requer tradução. Às vezes, a simplicidade de um gesto cômico ou de uma queda desajeitada é suficiente para comunicar humor além de qualquer barreira linguística. Considere os comediantes como aqueles amigos que sempre têm uma anedota cômica para compartilhar, tecendo sem esforço suas peculiaridades pessoais em suas performances. Rowan Atkinson, a mente por trás de Mr. Bean, é um exemplo perfeito. Inicialmente, ele acreditava que atuar poderia servir como um remédio para sua gagueira. Embora tenha oferecido algum alívio, o desafio persistiu, especialmente com palavras que começam com B, uma reviravolta curiosa do destino, considerando o nome de seu personagem mais icônico. Esta mistura de luta pessoal e expressão artística apenas acrescenta profundidade ao legado de Atkinson, ilustrando como peculiaridades pessoais podem moldar e enriquecer a arte da comédia. Aqui está uma curiosidade divertida para você. Sabia que o homem por trás de Mr. Bean, aquele personagem que pode mexer as orelhas de maneira mais divertida? Sim, sem truques ou mágica de câmera. Esse é um talento próprio de Atkinson. Ele não é apenas um homem com um dom para nos fazer rir com suas expressões, ele possui habilidades genuínas para executar aquelas travessuras físicas que provocam risos. Tudo sozinho. Agora para um pouco mais de fofoca intrigante. Atkinson, também conhecido como o campeão indiscutível de retratar o palhaço encantador, de certa forma se cansou do papel. Imagine isso. Você é amplamente reconhecido por sua capacidade de contorcer seu rosto nas maneiras mais ridículas e de encarnar o que é essencialmente uma criança grande. E então, uma manhã, você se encontra ansiando por uma mudança. É exatamente o ponto de inflexão em que ele se encontrou. A maioria de seus sucessos notáveis girava em torno dele, tropeçando e provocando risos através de sua maestria na comédia física. No entanto, por baixo da superfície, ele estava abrigando o desejo de se livrar dessa persona cômica. No entanto, a transição dessa imagem provou ser um desafio. Dada a popularidade esmagadora de Mr. Bean, o apetite do público estava fixado em ver mais das mesmas travessuras. Eles ansiavam pelo espetáculo familiar de Atkinson em seu papel mais icônico. Mas para o próprio Atkinson, ele havia chegado ao seu limite. Era um pouco melancólico, honestamente, ver um homem adulto se imergir continuamente nesses papéis que parecem mais adequados para crianças. E sejamos francos, o tempo não poupa ninguém, envelhecendo a todos nós, tornando o esforço físico dos atos cômicos ainda mais difícil de suportar a cada dia que passa. Isso levanta a questão: nunca mais veremos ele encarnar Mr. Bean novamente? Bem, é sábio lembrar que no reino das possibilidades nunca é uma palavra que deve ser usada com cautela. O próprio Atkinson sugeriu manter a porta aberta para o retorno de qualquer uma de suas personagens amadas, incluindo o icônico Mr. Bean. No entanto, não se deve prender a respiração esperando que ele vista novamente o famoso casaco de tweed e a gravata vermelha vibrante. No futuro imediato, ele está visando diversificar seus papéis, apesar da adoração universal por seu personagem Mr. Bean e suas escapadas hilariantemente desajeitadas. Agora pode parecer estranho, especialmente se você não estiver acostumado à cultura britânica, mas algumas das séries de televisão mais queridas por lá não têm mais do que 14 episódios no total. Isso mesmo, e essa brevidade é perfeitamente típica nesta parte do mundo. Ao contrário das temporadas aparentemente intermináveis de shows de outros países, as sitcoms britânicas tendem a oferecer cerca de 6 episódios por temporada. Essas séries são como encontros fugazes, mas deliciosos com amigos, deixando-nos com vontade demais. Uma vez que essas séries britânicas tiveram seu tempo no centro das atenções,
elas geralmente se despedem graciosamente. É como se os criadores fossem tomados por um desejo de explorar novos horizontes, em vez de permanecer estagnados com o mesmo conjunto temporada após temporada. Mr. Bean serve como um exemplo perfeito. Sua passagem pela televisão foi breve, mas memorável. A abordagem única do show, lançando episódios esporadicamente, forçou os fãs a um período de expectativa ansiosa, às vezes durando meses para que um novo episódio fosse ao ar. Ao longo de 5 anos, apenas 14 episódios foram lançados ao público. No entanto, Mr. Bean não estava destinado a simplesmente desaparecer sem deixar vestígios. Após sua passagem na televisão ao vivo, ele se aventurou no cinema, em uma série animada, e até fez aparições em comerciais e videoclipes. Ele se tornou um símbolo da cultura pop, fazendo uma aparição notável até mesmo nas Olimpíadas de Verão de 2012, deixando uma impressão duradoura. Quanto ao reconhecimento internacional de Mr. Bean, foi seu comportamento excêntrico que fez pessoas de todos os cantos do mundo caírem na gargalhada. A essência de seu humor, enraizada na comédia slapstick, transcendeu as barreiras linguísticas, tornando o riso universal. Mr. Bean conseguiu trazer alegria a públicos em 245 localidades diferentes, provando o alcance ilimitado do humor. Rowan Atkinson, a mente brilhante por trás de Mr. Bean, teve o privilégio de testemunhar de primeira mão a felicidade que seu personagem espalhou pelo mundo. Ele comentou que praticamente não há lugar na Terra onde as travessuras excêntricas de Mr. Bean não sejam apreciadas. Mr. Bean personifica o espírito de manter um entusiasmo juvenil pela vida, independentemente da idade, um sentimento que ressoa com muitos. A maneira de Mr. Bean de fazer as pessoas rirem sem falar é muito semelhante ao famoso Charlie Chaplin. Assim como Chaplin, Mr. Bean faz ações engraçadas e usa muito poucas palavras para fazer as pessoas rirem. Esse tipo de humor alcança a todos, não importa qual língua falem. Ele cria um vínculo especial com o público, fazendo todos entenderem e apreciarem a piada juntos, cortando através de diferentes culturas e línguas. Os filmes estrelados por Mr. Bean, especialmente Bean, o filme Mais Catástrofe e As Férias de Mr. Bean, o tornaram famoso em todo o mundo. Esses filmes, que juntos arrecadaram mais de 480 milhões de dólares, mostram Mr. Bean entrando em situações engraçadas, muitas vezes com seu carrinho. Essas histórias misturam desajeitadas trapalhadas com cenas tocantes, exibindo o talento de Rowan Atkinson em fazer as pessoas rirem por meio de ações. Mesmo que algumas pessoas em seu país natal, o Reino Unido, possam achar o humor de Mr. Bean muito simples, sua popularidade é enorme, especialmente em lugares como Canadá e Alemanha, onde as pessoas o adoram como uma celebridade. Seu talento em fazer as pessoas rirem sem falar levou a uma notável acumulação de riqueza, estimada em impressionantes 150 milhões de dólares. Esta conquista sublinha não apenas seu gênio cômico, mas também sua sagacidade financeira, como destacado pelo Celebrity Net Worth e Wealthy Gorilla. A jornada de Atkinson, desde uma origem modesta em uma cidade inglesa até se tornar uma estrela global da comédia, é uma história de pura determinação e talento. Apesar de sua formação em engenharia elétrica, sua paixão pela comédia, que floresceu durante seus dias em Oxford, abriu o caminho para uma carreira que tem sido nada menos que extraordinária. Inicialmente mergulhando na indústria do entretenimento por meio de rádio e papéis menores na TV, foi a criação do personagem Mr. Bean em 1990 que catapultou Atkinson para o estrelato internacional. Mr. Bean, frequentemente comparado a um Buster Keaton moderno, conquistou os corações de pessoas ao redor do mundo, resultando em uma série animada e 2 grandes filmes que alcançaram status de blockbuster. O primeiro filme de Mr. Bean sozinho arrecadou mais de 250 milhões de dólares, como relatado pela Money Incorporated. A interpretação de Atkinson do personagem desajeitado, mas adorável, destacou sua habilidade incomparável de fazer humor através da comédia física, garantindo a Mr. Bean um lugar como um ícone querido na comédia internacional. Além de suas aventuras como Mr. Bean, Atkinson demonstrou sua versatilidade como ator em papéis variados, como o astuto Edmund Blackadder, em Blackadder, e o desajeitado espião Johnny English. Esses papéis não só acrescentaram a sua fama, mas também a sua fortuna, com a série Johnny English sendo particularmente lucrativa. Além disso, a predileção de Atkinson por carros esportivos de luxo, incluindo sua propriedade e eventual venda de um McLaren por 12 milhões de dólares, juntamente com sua participação em campanhas publicitárias de alto perfil, contribuíram ainda mais para sua riqueza. Conforme detalhado pela Money Incorporated, a influência de Atkinson vai além do entretenimento. Sua dedicação ao trabalho de caridade,
incluindo apoio à Anistia Internacional, revela um homem que combina humor com um profundo senso de humanidade. Esta combinação fez dele uma figura duradoura, admirada por fãs ao redor do mundo e celebrada tanto por seus esforços cômicos quanto filantrópicos, como observado pela Wealthy Gorilla. A história de Mr. Bean não é apenas a história de um personagem engraçado. É uma narrativa sobre inovação, perseverança e a habilidade de criar algo verdadeiramente atemporal. Desde suas origens como uma ideia simples de comédia visual até se tornar um ícone global, Mr. Bean exemplifica o poder do humor em sua forma mais pura e acessível. A simplicidade do personagem e suas situações absurdas escondem uma complexidade criativa que poucos conseguem alcançar, destacando o talento extraordinário de Rowan Atkinson em transformar um conceito aparentemente trivial em um fenômeno mundial. Ao longo dos anos, Mr. Bean não apenas sobreviveu à passagem do tempo, mas se reinventou, adaptando-se a novos formatos e mídias, desde filmes de sucesso até uma popular série animada. Ele se tornou um símbolo de como o riso pode unir pessoas de diferentes culturas, linguagens e idades, provando que o humor não conhece fronteiras. Além disso, a história de Mr. Bean reflete a própria jornada de Rowan Atkinson, desde um estudante de engenharia em Oxford até um dos comediantes mais reconhecidos e respeitados do mundo. A habilidade de Atkinson de capturar o absurdo e a desordem da vida cotidiana e transformá-los em momentos de pura comédia é um testemunho de sua genialidade cômica. Mesmo após décadas, Mr. Bean continua a ser uma referência no mundo da comédia, mostrando que o riso genuíno e a diversão simples têm um lugar permanente nos corações das pessoas. À medida que olhamos para trás na trajetória de Mr. Bean, fica claro que ele não é apenas um personagem, mas um legado de humor que continuará a encantar gerações futuras.